Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nós vamos celebrar o nosso Deus, cantar louvores, vamos ter a palavra, vamos participar da ceia do Senhor e eu gostaria de convidar você a preparar o seu coração, sua mente, para que de fato Deus fale ao seu coração. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, nesta noite, neste momento, nós te pedimos que o Senhor visite cada coração, cada vida que participar deste culto. Que assim o Senhor possa abençoar a todos neste momento. E se porventura alguém assistir também ao longo da semana em outros dias, que também, ó Deus, no momento em que estiverem assistindo esse culto, que seja tempo do Senhor abençoar cada um desses que vierem a participar do culto. Pedimos assim a tua direção, as tuas bênçãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, nós vamos ter a participação de algumas famílias através de leituras bíblicas. E eu quero, nesse momento, pedir que todos ouçam essas leituras com bastante atenção. Deus abençoe a todos neste culto. Lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Seja engrandecido, ó Deus da
sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Teus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. E a gente vive num tempo que existem muitas opiniões diferentes, muitas ideologias diferentes, mas uma coisa é certa e uma coisa é única, e essa coisa é Deus. Então vamos nós, cada um de sua casa, de todas as tribos, de todos os povos, vamos louvar Ele, falar que somente Ele tem poder para curar nossa nação. Todas as tribos, povos e raças, todos irão te louvar. As culturas, línguas e nações, pelo espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Benditos comprados na multidão, muitos irão te louvar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Nossa luz cabe, tudo pedirá, oferta suave ao Senhor. Todos talentos queremos consagrar, e a vida de volta pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya.
Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo criador de todos os povos, todas as raças, ele ainda se importa com a gente. Quando um de nós ainda tenta dar aquela fugida, dar aquela escapada, pode ter certeza que ele vai cuidar dos seus filhos, que ele vai atrás da gente para nos resgatar novamente. E nessa música a gente fala isso, que o amor dele é impressionante, é ousado, porque quem que deixaria as 99 ovelhas para ir atrás de uma? E o nosso Deus é assim, ele nos importa com a gente, e ele se importa com você. Pode ter certeza que às vezes você pode estar achando que ele não está olhando para você, mas ele está assim, e ele se importa muito. E ele quer pegar você, quer cuidar de você, quer sarar suas feridas. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mesmo a gente sem ter valor nenhum, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele tem sido tão bom pra gente. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Paizinho, muito obrigado por ser o bom pastor, Deus. Muito obrigado porque, por mais que a gente não mereça, por mais que a gente seja pecador, o Senhor vai e cuida da gente, o Senhor trata as nossas feridas, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque mesmo sem a gente merecer nada, o Senhor pega a gente, ó Pai, e ainda nos chama de filhos. Deus, nos ajude, ó Pai, a parecer mais com o Senhor, Pai. Deus, esteja atentando nossos ouvidos agora para que a gente possa ouvir a Tua palavra. E que a cada culto, ó Pai, que não seja mais um culto, ó Pai, mais um momento só, mas que seja algo muito importante para nossa vida, algo marcante para nossa vida, Deus. Deus, que a gente não se lembre quem estava tocando, ó Pai, quem pregou, mas que a gente se lembre da Tua palavra, ó Pai. Que a gente se lembre do que o Senhor fez, ó Pai, não do que os homens fizeram, Deus. Ó Pai, que a gente possa lembrar dessa noite, ó Pai, como uma noite que a gente ouviu a Tua palavra e que a gente decidiu mudar de vida. Deus, que a gente tenha essa ousadia, ó Pai, assim como o Senhor é ousado, ó Pai, que a gente tenha essa ousadia de também entregar a nossa vida, que a gente possa morrer para as nossas vontades e viver a sua, Deus. Toque em nossos corações, que a gente possa prestar atenção na palavra, Deus. Toque a vida do seu servo, Deus, que o Senhor use também a vida do pastor para falar conosco, Deus. Ó Pai, que a gente saia desse culto transformados, ó Pai, renovados. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Muito bem. Depois de cantarmos ao Senhor, nós vamos dar início nesta noite a reflexões de uma nova série. E eu quero convidar vocês a estarem atentos não só na mensagem desta noite, mas também nas próximas 3 mensagens que vão tratar de um tema bastante interessante. Como tema geral, é na tempestade que se forma o bom marinheiro. Este é um ditado popular e a gente vai explorar um pouco isso na Bíblia, como a espiritualidade bíblica pode nos ajudar no enfrentamento de crises. Hoje nós vamos conversar sobre tempestades vêm sobre todos. E aí a gente deve fazer a pergunta, e eu com isso? E você pode se perguntar, e você com isso? No próximo domingo nós vamos trabalhar sobre tempestades mudam a direção de nossas vidas. Que bom que isso acontece. No 3º domingo da série, nós vamos trabalhar sobre tempestades, solidificam a nossa fé, que venham então raios e trovões. E encerrando o mês, nós vamos trabalhar sobre as melhores atitudes diante das tempestades e da direção certa. Para o texto de hoje, para a meditação dessa noite, eu quero convidar vocês a ouvir com atenção a leitura do capítulo 27 de Atos. Atos 27. É uma história um pouco longa, mas muito interessante, e eu queria te convidar a ouvir com bastante atenção esse texto. Nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos sair, para você entender, saindo do Brasil, indo até a Europa, o Mediterrâneo, na região oeste, e de lá, através desse outro mapa, nós vamos ouvindo as cidades através do texto bíblico. E eu quero convidar você e conhecendo um pouquinho desta viagem que o apóstolo Paulo fez. O texto bíblico de Atos 27 diz assim: Ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então entregaram Paulo e outros presos a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos num navio da cidade de Adramítio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia. E assim começamos a viagem. Aristarco, macedônio da cidade de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com bondade e lhe deu licença para ir ver seus amigos e receber deles o que precisava. Depois de sairmos de Sidom, navegamos ao norte da ilha de Chipre, a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Atravessamos o mar em frente do litoral da região da Cilícia e província da Panfilha e chegamos a Mirra,
uma cidade da província da Lícia. Ali o oficial romano encontrou um navio da cidade de Alexandria que ia para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegamos bem devagar, vários dias, e com grande dificuldade chegamos em frente da cidade de Cnido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo cabo de Salmona da ilha de Creta e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim fomos navegando bem perto do litoral e ainda com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: Homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Esta cidade é um porto de Creta que tem um lado para o sudoeste e o outro para o noroeste, e eles achavam que podíamos passar o inverno ali. Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas, de repente, um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarravam o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar carga no mar. E no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias, não pudemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então, Paulo ficou de pé no meio deles e disse: Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isto porque na noite passada um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador, e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai me fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. 2 semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto de terra. Então jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Mais adiante, tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso, jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aí, os marinheiros tentaram escapar do navio. Baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras da parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: Se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar.
Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar. De madrugada, Paulo pediu que todos comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante esse tempo não comeram. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. E em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Depois, partiu o pão e começou a comer. Então, eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio, éramos ao todo 276 pessoas. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma baía onde havia na praia. Então resolveram fazer o possível para encalhar o navio lá. Eles cortaram as cordas das âncoras e as largaram no mar, e derramaram os lemes. Em seguida, suspenderam a vela do lado direito para que pudesse seguir na direção da praia. Mas o navio bateu num banco de areia, ficou encalhado. A parte da frente ficou presa, e a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. Os soldados combinaram matar todos os prisioneiros para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços no navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra são e salvos. Esse texto narra um momento na vida do apóstolo Paulo, na chamada quarta viagem. Paulo está sendo levado preso até Roma, e a gente, pelo mapa que vocês foram acompanhando enquanto eu fazia a leitura, Paulo foi fazendo uma viagem que não era curta. Se vocês observarem, não sei se vocês observaram no mapa, tinha lá a escala, né, de quase 500 quilômetros para cada bloco dessa viagem que foi sendo feita. E essa viagem aconteceu por diversas semanas. E ela narra e vai contando momentos bastante trágicos, tensos, terríveis. Tempestades imensas vinham sobre aquele navio, que não era um navio pequeno. Vocês viram a quantidade de pessoas que estavam nele. E as pessoas foram ficando cada vez mais assustadas, imaginando que provavelmente nenhuma delas sobreviveria àquele momento terrível que estava passando. Eu nunca estive no mar em situação extrema assim, com tempestades tão grandes. Quando adolescente, estive no mar com um pequeno barquinho quase sendo jogado sobre uma ilha e pedras, e eu entendi o que era tentar ir na direção contrária. Depois, mais velho, já casado com a Valéria, a gente uma vez viajou até Abrolhos. E nós fomos em duas pequenas embarcações, uma para mais ou menos 15 pessoas, a outra para 25 pessoas, eram iates, 2 horas mar adentro, saindo da costa lá da Bahia até chegar a esta região de Abrolhos, lugar de mergulho. Durante o dia, lugar bonito, paradisíaco, ilhas belíssimas, cenas maravilhosas, mas na volta, com o entardecer, ventos de regiões diferentes daquela que tínhamos visto pela manhã, começou a fazer com que as ondas ficassem cada vez mais altas. E então, numa embarcação para 25 pessoas, que não era tão pequeno, um barco relativamente grande, ele se levantava na parte alta da onda e batia com força na próxima onda, e nós observávamos o barco vizinho e achávamos que o barco, que era um pouco maior do que a gente estava, iria ter problemas, porque ele subia numa onda e no vazio ele ia até a próxima onda, com aquela frequência das ondas, né, de acordo com a velocidade do vento, o barco ia batendo cada vez mais forte. E uma das pessoas que estavam nesse barco que nós estávamos, conversando com outro barco, descobriu que o outro barco estava com problema no GPS, na localização, e o nosso barco tinha menos instrumentos de navegação. Ele foi até a proa, ele foi até a parte da frente do nosso barco, segurando numa corda na ponta, e o barco batendo alto, e ele dizendo para quem estava pilotando o barco
dizendo mais ao norte, mais ao norte, mais ao sul, e assim ele foi nos dirigindo em direção à costa de volta. Momentos de tensão no outro barco, muitas pessoas passaram mal, muitas pessoas assim, tendo problema por conta da oscilação das ondas, e a gente viu que o nosso pequeno barco, se as ondas fossem um pouco maiores, o nosso barco poderia acabar sendo virado por aquelas ondas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra diversas outras cenas e expressões dos autores bíblicos referindo-se às vezes à vida como sendo momentos em que nós nos vemos em meio a grandes tempestades. Talvez seja esse momento que alguns de nós está passando. Ao nos defrontarmos com as dificuldades, com os problemas, para alguns a questão da saúde, para outros a questão financeira, para outros talvez na vida, nos relacionamentos, mas alguns chegam a pensar que nós estamos vivendo também momentos de grandes tempestades. Tem muita gente buscando ajuda em diversas partes em função das dificuldades e dos problemas do nosso tempo. Mas, seguindo esta proposta que nós vamos trabalhar esse mês, quando nós vemos pessoas que vão enfrentando tempestades e mais tempestades e vão aprendendo a lidar com elas, essas pessoas vão ficando fortalecidas. Por isso, do ditado popular que inspira a nossa série, é na tempestade que se forma o bom marinheiro. Nós estamos trabalhando sobre essa série, falando das crises ou das tempestades da vida, e eu gostaria de citar mais um texto bíblico encontrado no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, que diz assim: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Jesus deixa essa palavra aos discípulos e deixa a todos nós, mostrando que ao longo da nossa vida, e por isso no mundo, nós vamos ter aflições. Tempestades fazem parte da vida daqueles que caminham, daqueles que vivem. Alguns talvez estejam enfrentando grandes tempestades neste momento. Alguns outros vão pensar em tempestades que enfrentaram em algum outro momento da vida. E outros tantos ainda vão enfrentar grandes tempestades no seu viver. O fato é que nenhum de nós pode se dar ao luxo de imaginar que vai viver a vida toda sem passar por aflições, por dificuldades ou por tempestades na vida. Agora, a pergunta primeiro é assim, e eu com isso? Eu vou dizer assim, algumas pessoas se preparam ao longo de suas vidas e vão se tornando bons marujos, bons marinheiros, para enfrentar cada vez mais as lutas e as dificuldades que porventura surgem na vida. E algumas pessoas nunca se preparam e nunca se preparam espiritualmente para enfrentar essas dificuldades. Nessa semana estava fazendo fisioterapia e aí eu perguntei para a fisioterapeuta, tô probleminha no joelho, e aí eu perguntei para ela se era muito chato ficar ouvindo das pessoas a questão das dificuldades aí do Covid, do confinamento. Ela falou assim, eu não entendo. As pessoas antes reclamavam que não tinham tempo para ficar em casa. Agora que pode ficar em casa, ficam reclamando que não aguenta mais ficar em casa. Ficam falando, reclamando, como se a reclamação fosse mudar alguma coisa. A gente não estava tratando desses temas, mas eu fiquei pensando, quantas pessoas escolhem fazer uma abordagem equivocada em relação às crises e às dificuldades? Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vai ver situações terríveis pelas quais o ser humano já passou. Podemos pensar em períodos de guerra, outras pandemias que vieram sobre a humanidade. A gente pode olhar só para o problema, ou a gente pode olhar também para aqueles que de alguma forma resolveram enfrentar essas dificuldades numa perspectiva diferente. A gente pode pensar em relação ao surgimento de remédios, grandes avanços que aconteceram, por exemplo, no século passado. Pensando lá acho que é Alexander Fleming, inventor da penicilina, ele percebeu que as pessoas estavam morrendo de uma infecção. Pesquisa, e inventou então um remédio que podia evitar a morte de muitas pessoas. Num momento de crise e dificuldade, pessoas que enfrentam as dificuldades de frente são capazes de resolver alguns dos problemas. Quando nós olhamos para esse texto do apóstolo Paulo, a gente vê que o apóstolo Paulo
inspirado por Deus, tinha sabedoria para saber se era o momento de avançar ou o momento de ficar parado. Mas a gente vai acompanhando a história e a gente vai vendo as grandes dificuldades pelas quais aquele navio foi enfrentando, e o apóstolo Paulo dando algumas orientações para que eles pudessem sobreviver. E a primeira parte que eu acho muito importante de a gente aprender com o apóstolo Paulo no enfrentamento das dificuldades, já que nós temos que enfrentar as dificuldades, a primeira dessas lições é que as tempestades vêm sobre todos. O apóstolo Paulo, homem de Deus, Deus estava permitindo que ele fosse ser levado, preso até Roma. Deus tinha um propósito nisso, e as outras pessoas do barco lá enfrentaram essa dificuldade junto com o apóstolo Paulo. Apesar de Paulo ser um homem escolhido por Deus, um homem ungido por Deus, fazendo um trabalho imenso, ele passou não só por essa tempestade, mas por muitas outras tempestades. Então, às vezes a gente tem uma tendência a querer ficar com mimimi, reclamando, com dificuldade, que só a gente passa por dificuldade, só a gente tem problema no emprego, só a gente tem problema financeiro, só a gente tem problema de saúde. Isso não resolve nada. Quando nós nos deixamos abater, normalmente nós temos muito mais dificuldades para enfrentar as tempestades da vida. A força ou alegria no Senhor é a nossa força, diz o texto bíblico. Então, nós precisamos saber que a tempestade vem sobre nós, vai vir independente das circunstâncias aí, do quão fiel você é a Deus, e você precisa, justamente crendo em Deus, ter esta fé de que Deus está no controle de todas as coisas. Ventos fortes, ondas altas, tempestades fortes podem vir sobre o barco. Mas o apóstolo Paulo trouxe uma palavra para aqueles marinheiros, ou aqueles marujos e os outros que estavam com ele no navio, que nem mesmo um fio de cabelo cairia, porque Deus não permitiria. E assim é nossas vidas. Eu estou conversando com vocês hoje, quem está ouvindo essa mensagem, o que posso dizer da minha vida daqui a um mês, daqui a 6 meses, eu não tenho controle. Deus tem o controle de todas as coisas. E a gente precisa confiar mais em Deus, mesmo quando as ondas estão muito fortes. A gente precisa confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Num segundo momento, nós podemos aprender também com essa história do naufrágio do apóstolo Paulo, que nós precisamos nos alimentar, nos fortificar para podermos ter condições de enfrentamento da crise. No texto bíblico que nós lemos, podemos ver a partir do verso 33. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante esse tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Depois, partiu o pão e começou a comer. A gente pode pensar na importância do alimento físico, como eles lá, diante de uma situação iminente de naufrágio, de comerem, se alimentarem para terem forças físicas, mas também podemos pensar na dimensão espiritual. Precisamos nos alimentar espiritualmente, nos fortalecermos espiritualmente, para darmos conta de enfrentarmos as crises e as dificuldades de nossas vidas. Percebam que o apóstolo Paulo disse a eles que não aconteceria nada, nem mesmo um fio de cabelo cairia da cabeça deles, porque Deus estava com eles. O mesmo Deus que fez isso no passado é o Deus que é Senhor das nossas vidas também no presente. Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos ter esta certeza, esta confiança, precisamos nos alimentar, precisamos nos fortificar espiritualmente para enfrentarmos as crises, as dificuldades, as tempestades que a vida vem sobre nós. Não adianta a gente ficar reclamando, não adianta a gente ficar sofrendo, não adianta a gente ficar para baixo, porque isso não vai nos ajudar a enfrentar a dificuldade. O texto bíblico fala que a alegria no Senhor é a nossa força. Por isso, devemos nos fortalecer espiritualmente. E eu quero convidar você a se preparar para a ceia do Senhor, através de uma canção que nós vamos ouvir agora, e é um convite para que você possa se fortalecer espiritualmente. Esta palavra, através dessa história do apóstolo Paulo, diz que ele enfrentou tempestades terríveis, mas ele estava firme no Senhor. Tomou o pão, partiu o pão, deu graças
alimentou-se e alimentou os demais. De forma similar, Jesus Cristo fez isso também. Tomou o pão, partiu o pão, deu aos seus discípulos. E Jesus ia enfrentar a própria morte de cruz. Nós todos devemos também, se vamos tomar hoje, através da ceia do Senhor, tomar o pão e o cálice, também temos a oportunidade de entendermos que precisamos nos fortalecer espiritualmente para enfrentarmos todas as crises. Vamos ouvir esta canção. Eu vou me preparar aqui com os alimentos. A Valéria vai me ajudar aqui na preparação da mesa do Senhor, enquanto ouvimos esta canção que será entoada neste momento. Prepare-se também para participar da ceia do Senhor. Vamos ouvir a música. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Quem tu és. Tome o lugar de honra. Quem tu és. Tome o lugar de reconhecemos quem tu és. Tome o lugar de reconhecemos quem
Assim como o apóstolo Paulo partiu o pão e deu àqueles marinheiros pedindo que eles se alimentassem para se fortalecerem, o apóstolo Paulo também orientou a igreja que eles também deveriam se lembrar do que Jesus Cristo fez naquela noite em que ele se reuniu com os discípulos. Após ter dado graças, Jesus Cristo partiu o pão, dando aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós. De forma semelhante, o nosso Senhor Jesus também tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança derramado em favor de vós. Comei e bebei deles todos. Quero convidar você, juntamente com a sua família, também comer do pão, cálice do Senhor, e juntos nos fortalecermos espiritualmente, para que a gente enfrente as tempestades da vida, sabendo que quem está no controle de tudo é o nosso Senhor. E o que melhor podemos fazer é, de fato, confiar em Deus para que Ele conduza as nossas vidas até o destino final de nossas viagens. Deus te abençoe através do pão e do cálice. Enquanto você se alimenta, eu quero orar agora nesse momento e depois, ao encerrar a oração e a bênção, você poderá tomar o pão, o cálice, enquanto ouvimos um hino encerrando este culto nesta noite. Querido Deus e nosso Pai, nós suplicamos a Deus que o Senhor abençoe o pão e o cálice na vida, em cada lar que estiver participando desta ceia. Que o Senhor possa nos fortalecer espiritualmente e assim, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a todos que participaram neste culto nesta noite. Fortalece-nos, ó Deus, dá-nos força para que nós possamos enfrentar as tempestades da vida. Pedimos assim as tuas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que o nosso Deus Todo-Poderoso conduza os teus passos e te mostre o caminho por onde você deve seguir. Que o nosso Senhor Deus protetor esteja à tua volta, à tua retaguarda, te protegendo e te livrando de todo o mal. Que o nosso Senhor Deus esteja ao teu lado, caminhando, segurando forte a tua mão, te ajudando nos momentos difíceis em que porventura você estiver passando. E que Ele mesmo firme os teus pés sobre a rocha que é Cristo Jesus. Que Ele esteja com as mãos estendidas para te abençoar e a todos os teus queridos em todas as áreas do teu viver. E assim, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e benditas consolações do Santo Espírito sejam conosco, irmãos, e com todo o povo de Deus esparramado na face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Comam do pão, bebam do cálice, juntos em família, enquanto ouviremos esta última canção que fala das tempestades da vida. Que Deus te abençoe. Se alimente, se fortaleça e descanse no Senhor. Deus abençoe a todos nesta semana. Amém. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Quando a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, e leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz gozai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma te implora, venha acudir. Ondas que me cobrem,
ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem ao naufragar, e leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz vos dar. Mestre, chegou a bonança, em paz esse céu e mar. Meu coração goza calma e não poderá findar. Fica ao meu lado, meu mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozar.